Olá, vamos gravar mais um vídeo hoje, um pequeno vídeo, falar sobre mais um trecho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois eu dou uma lida para ver se vale a pena gravar mais um vídeo com o final, não sei. Vamos ver. Mas hoje é uma fala assim, é até irônica para esse vídeo, mas é sequencial, tá? E ali tem uma fala de Jesus que eles colocam, nas Bíblias também tem essa fala, que Jesus disse que se a sua mão for motivo de pecado, corte-a. E assim por diante, o olho, tudo. Ele foi falando segundo a Bíblia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles também falam que Jesus falou isso de uma forma alegórica. Eu, particularmente, eu e o meu mentor, nós dizemos que não, que Jesus não disse isso. Porque, gente, sabe hoje quando uma pessoa vai lá e faz um vídeo, um áudio, alguma coisa assim, e ela fala sobre um assunto, ela se estende sobre um assunto, e aí uma pessoa mal intencionada vai lá, recorta exatamente aquele pedacinho ali que ele falou e coloca como se fosse uma grande verdade. A gente vê isso a toda hora, né? Aí na internet, em todas as redes sociais. A gente vê, inclusive, nos jornais, né? Nos jornais de televisão. Eles colocam uma manchete lá, tal, fulano de tal, ou fulana de tal, né? E aí, quando você vai ver realmente todo o contexto ali, a gente vê que não foi isso, que ele não quis dizer isso. E Jesus, todos nós sabemos que Jesus não veio para desdizer, vamos fazer uma brincadeira aqui, desdizer que os anteriores que vieram pregar a lei, falar o que devia e o que não devia fazer, determinou. E aí tem essa história, essas coisas aí de Talião, né? Que Talião realmente ele tinha essas leis e ele cumpria isso, né? Cortar a mão hoje para nós é um absurdo. Hoje tem pessoas que fazem isso, né? Mas é no mundo do crime. Então não são pessoas assim muito atrasadas ainda que vieram como uma última tentativa tal e eles ainda fazem isso. Porém, na lei não existe. E as pessoas que queriam fazer com que Jesus falasse determinadas coisas, eles vinham com essa conversa. Eles sabiam que Jesus não tinha interesse em criticar os que vieram antes dele, nem Moisés, nem Talião, nem ninguém. E nós temos uma sequência. O que era isso? Muito lá atrás, nós éramos assim, animalizados mesmo. Por exemplo, se você tiver não tiver como correr de um leão, de uma coisa assim, ou você foge ou você enfrenta, né? E se você enfrentar, você vai fazer qualquer coisa. E ainda, se a gente for analisar dessa forma, mesmo com humanos, se um de nós aqui, eu que estou falando, vocês que estão ouvindo aí, tiver numa situação de ou eu ou ele, a gente se escolhe, né, gente? Ainda não somos tão evoluídos assim aqui na Terra. E nós sabemos que as coisas que Jesus dizia, eles pegavam o que interessava para eles. E dizia, Jesus realmente disse isso. Tem assim, não sei em que capítulo tá, não sei onde tá, não sei se eu vou falar sobre isso, mas tem também a fala de que eles atribuem a ele quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Foi num outro contexto também, só que as pessoas ficam falando, né, e pregando que Jesus disse isso, que de uma forma que denigre a imagem de Jesus até e também de Maria, porque coloca Maria como sem nenhuma importância na vida de Jesus, né? E Jesus como um mau filho, se a gente for ver, né?
que nós, como que ele dizia que realmente as pessoas tinham que honrar pai e mãe. E como que ele ia fazer isso? Ele estaria desonrando a própria mãe. Mas o que fica disso? O que fica é o seguinte: nós hoje nós estamos preparados, e eu estou aqui falando sobre espiritismo com vocês, falando sobre reencarnação toda uma vez por semana, e muitas pessoas estão aí falando sobre o espiritismo também, sobre religião, sobre o cristianismo. Por quê? Porque é a hora certa. Porque, por exemplo, vieram lá uns antes de Talião, depois veio Talião, que agia dessa forma, depois veio Moisés, que castigava, mas castigava muito as pessoas, depois veio Jesus, entre eles aí tem pessoas importantes como Elias, como João, né, João Batista, tudo. Tem essas pessoas importantes aí que a gente acaba não estudando muito. Por que que Jesus, nós estamos falando de Jesus há mais de 2000 anos, né? Porque Jesus veio e pregou o amor e o perdão, que é o que nós devemos fazer. Então, se Jesus veio falar sobre o amor e o perdão, ele jamais diria para arrancar o olho, para arrancar a mão, para cortar pé, né? Para fazer qualquer coisa parecida. E dessa forma, quando nós falamos e aceitamos essa fala, nós estamos realmente denegrindo a imagem de Jesus. E o que nós fazemos no Espiritismo? No Espiritismo, nós estamos fazendo parte, nós somos um grupo muito grande, fazendo coisas que Jesus mandou fazer. Que nós não estávamos preparados para Jesus. Ele veio, mataram Jesus, né? Enforcaram Jesus. Aí tem todas as falas, as coisas, os credos das pessoas. Hoje, a ciência avançou muito, nós estamos prestes a descobrir coisas aí que vai desdizer, vou usar essa palavra que a gente brinca sempre, o que muita gente acredita, né? A pessoa vai desacreditar. Então, por isso, nós estamos assim, nós espíritas estamos recebendo muita incumbência aí de falar sobre isso, para que as pessoas entendam que nós já passamos da hora de falar sobre coisas novas, já estamos prontos, porque já estavam prontos lá para aceitar o que Moisés dizia, mas teve muita briga, muita coisa, e poucos estavam prontos, mas muitos brigavam por isso. Quando Jesus veio pregar o amor e o perdão, poucos estavam prontos para aceitar isso e a maioria não aceitava. E hoje também nós estamos mostrando que existe a reencarnação, nós estamos mostrando a espiritualidade, nós estamos mostrando o espiritismo. Eu estou mostrando de uma forma mais leve, trazendo leveza para isso, mostrando com exemplos reais, mas vocês observem que muita gente, não, a maioria das pessoas não querem nem ouvir falar nisso. Por quê? Porque elas ainda não estão prontas, porque elas aceitaram com muito custo as falas de Jesus. E agora elas têm muita resistência para aceitar as falas que também Jesus nos trouxe, mas que para elas é uma coisa assim difícil de aceitar, né? E o que eu tô achando que chega a ser irônico a parte do evangelho que eu vou falar hoje, né? Por causa de alguns assuntos, por causa de algumas coisas que aconteceram aí, mas é isso, gente. Aí o mentor da gente nos orienta, né? E é sempre assim, as coisas vão batendo, né? Batendo é um termo feio de falar, né? Mas vão coincidindo aí com as situações. Então, muita gente não está pronta para aceitar, para ouvir sobre isso, mas nós vamos continuar tentando, fazendo isso, porque se Jesus fez isso, quem somos nós para abaixar a cabeça e deixar de cumprir
o que ele nos ordenou, né? Já deu os 10 minutos. Aqui tem rede, como eu ponho em várias redes, tem umas que não faz acima de 10 minutos. Então eu vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo e talvez eu grave mais alguma coisa dentro da semana, né? E para vocês. Agradeço todos que assistem, todos que comentam, que compartilham, que curtem. E até a próxima.